Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. A capacidade de sonhar. Fábio e Sheila de Souza. Início do lado A. E ontem, quando nós chegamos, algumas pessoas, algumas mulheres estavam ensinando a Sheila a dançar a dança do boi. E aí eles se surpreenderam porque ela sabia melhor do que eles como é que dançava a dança do boi. Então, um recado para vocês. Vocês querem chegar a diamante? É bom que a gente aprenda a dançar um pouco também, sabe? Para chegar a diamante precisa saber dançar. E com vocês, então, a minha diamante preferida, aquela que além de dançar bem, sabe gastar muito bem o dinheiro que nós ganhamos. Boa tarde. Na verdade, eu adorei o show de ontem e gostei muito de dançar a dança do boi. Mas eu já sabia dançar lá do Sul. Isso está fazendo muito sucesso. Eu acredito que no mundo inteiro, porque lá no Sul está fazendo muito sucesso. E também todas essas danças que vocês estão exportando para lá. E é muito bom. Esse é um negócio alegre. E isso é uma das coisas que nós temos constante no negócio. A alegria, o bem viver e o relacionamento para cima, elevando as pessoas. Hoje eu vou contar um pouco da nossa história. Então, a nossa história é mais ou menos assim. A minha história particularmente, eu sou filha única, não tive irmãos. E o meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Ficamos nós duas, eu e a minha mãe, morando na nossa casa. Como minha mãe tinha 24 anos e eu tinha 7 anos, éramos quase 2 meninas morando juntas. E aí meus avós nos convidaram para morar com eles. E nós passamos a viver com os meus avós. Meus avós tiveram 9 filhos. Minha mãe era a primeira e eu passei a ser a última. E quando eu tinha 16 anos, eu estava mocinha, muito parecida com a minha filha Fabiola. Eu era um misto das minhas 2 filhas hoje. Eu conheci um rapaz irrequieto, um rapaz inteligente, um rapaz muito competente e que já começava a fazer sucesso profissional. E esse rapaz se chamava Fábio de Souza Neto. Eu tinha 16 anos e ele tinha 22 anos. Nós éramos bem mocinhos e ele estava no último ano do curso de Direito. Ele também é advogado. E começamos a namorar. Namoramos 3 anos, noivamos 1 ano e casamos. Nosso casamento foi há 24 anos atrás. Há 28 anos nós passamos natais e anos novos juntos. Então, deu para nos conhecer bem durante todo esse tempo. E desse amor veio uma filha, que é filha da paixão, que foi a Flávia, a nossa filha mais velha. E outra filha, que é a filha do amor, que é a Fabiola, que hoje está com 16 anos. E tudo que nós temos, meus amigos, foi fruto de muito trabalho, de muita honestidade, de muita seriedade, de muita luta. E há 5 anos atrás, o Fábio já fazia sucesso numa grande corporação e eu era professora. Eu era professora de comunicação e expressão, português, inglês e educação artística. E nós estávamos com uma vida relativamente boa, fazíamos boas viagens, já tínhamos ido à Europa, já tínhamos ido aos Estados Unidos, eu já conhecia a África. Então, nós viajávamos. Mas eram aquelas viagens inesquecíveis, daquelas que você paga em 12 vezes e todos os meses você está lembrando que você fez a viagem. Eram viagens boas, viagens culturais, só que nós ficávamos em hotéis 3 estrelas, o que é muito bom e o que já é uma maravilha. Porém, uma das vezes, nós estávamos, se não me engano, em Paris, e
passamos por um hotel Sheraton, e era época de Natal. E dentro daqui uma árvore de Natal de uns 2 metros de altura, com muitas bolinhas coloridas e muitas luzinhas. E nós passamos fora daquele hotel, e eu me perguntei, por que não nós lá dentro? Por que nós estamos aqui fora e não estamos lá dentro? Por que ao invés de um hotel 3 estrelas, nós não estamos num 5 estrelas? E aí começou aquela ânsia de querer algo melhor. Eu era professora, me sentia útil e era socialmente útil. E tinha uma vida de luta, mas era uma vida de trabalho e era uma vida honesta. Porém, por que não mais? Por que não uma vida classe A? Por que não hotéis 5 estrelas? Eu era professora de língua estrangeira moderna, inglês, e não tinha oportunidade de falar aquilo que eu ensinava. Eu não tinha oportunidade de pôr em prática aquilo que eu costumava ensinar na teoria. E aí surgiu essa oportunidade. Nosso professor de inglês, o Clark Hamlet, telefona uma madrugada e disse que nós iríamos ficar ricos através de um grande negócio, de uma grande empresa que iria se instalar no Brasil, ou que estava se instalando no Brasil. E foi aí que o Fábio não entendeu. Ele telefonou de madrugada, por causa do fuso horário, eram 11 horas em Miami, porém era 1h da manhã em Curitiba. E o Fábio não entendeu, e quando chegou de manhã, o Fábio me disse no café da manhã, acho que o Clark pirou, porque ele telefonou ontem à noite, muito animado, dizendo que nós vamos ficar ricos, mas eu não entendi direito a conversa dele. E eu disse para o Fábio, mas ele não disse nada negativo, nada que te ofenda? Ele disse, não. Então esqueça. Talvez tenha ido em algum lugar, ficado animado e resolveu ligar para nós. Só que o tempo passou, os dias passaram e ele ligou novamente falando desse negócio que iria ingressar no Brasil. E naquela ocasião fui eu que atendi e eu disse, dinheiro é bom, meu amigo. E ele falava sobre dinheiro, sobre negócios, que nós íamos ficar ricos e que era uma grande oportunidade, tudo isso. E eu respondi para ele, dinheiro é bom, meu amigo. Venha para a nossa casa e fique conosco. E ele veio e ficou alguns dias. Ele mostrou o primeiro plano. E nesse primeiro plano, eu particularmente não entendi nada, e nem o Fábio. E aí vai um ensinamento. Amigos, não é tanto a qualidade do plano que patrocina as pessoas. É mais a emoção, é mais a crença no negócio. É isso que vocês estão sentindo aqui. Essa energia que vocês adquirem nesses eventos, é isso que vai patrocinar. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu consigo esse brilho nos seus olhos quando você fala do negócio. E eu digo, eu sei onde é que você consegue. Nos eventos. Desde que nós iniciamos o nosso negócio, nós não perdemos um evento. As nossas convenções, nós íamos lá para os Estados Unidos, não tinha no Brasil. E aí, nós ingressamos no negócio, o Clark mostrou o plano uma vez, nós não entendemos. Ele mostrou o plano pela segunda vez, nós não entendemos. E aí ele mostrou o plano pela terceira vez. Nessa terceira vez, o Fábio convidou alguns amigos, e um deles foi muito sarcástico com o Clark. O Clark estava tentando falar em português e ele já não sabia mais falar em português. Então aquele plano foi, eu diria, muito ruim, não depreciando a figura dele, que afinal foi através dele que nós entramos, mas eu diria assim, ele explicava em inglês, em português, ele tentava explicar alguma coisa que nem ele sabia bem. E nessa ocasião, esse rapaz que estava assistindo foi muito sarcástico. Ele ria do meu amigo, do nosso amigo. E eu fiquei ofendida, porque ele estava na minha casa. E esse rapaz, o Clark, tinha vindo lá do outro lado do mundo para nos mostrar uma oportunidade de negócios. Fosse ela que fosse,
ele estava fazendo um sacrifício. E por causa disso, eu prestei atenção e nesse plano eu comecei a entender ou visualizar algumas coisas. E eu lembro que quando ele começou a falar, talvez eu tenha ligado um pouco de cada plano, e esse era o terceiro. E eu disse, mas espera um pouco, isso é um negócio do futuro. Isso engloba uma série de tendências futurísticas. Isso aqui vai ser muito grande no futuro. E aí parece que abriu o meu coração. E eu disse, gente, isso é um grande momento. Isso é um momento espetacular. Esse negócio vai ser grandioso. Milhares de pessoas estarão nesse negócio. Isso é um ovo de Colombo. E aí foi que eu entendi mais ou menos. Mas o meu entendimento foi muito mais intuitivo do que intelectual. E eu fiquei muito chocada com o negócio e subi para o quarto da nossa filha, que estava morando nos Estados Unidos. E o Fábio se despediu dos amigos e subiu com o Clark. E quando ele entrou no quarto da nossa filha, eu disse, Fábio, eu quero fazer esse negócio. Isso aqui vai ser grandioso. Isso aqui vai ser um negócio do futuro. Vamos juntos, vamos fazer esse negócio, vamos fazer por 2 anos. Se em 2 anos nós não tivermos feito sucesso, talvez nós tenhamos aprendido muito. E aí, meus amigos, vejam o que é intuição. 2 anos e 2 meses depois, nós éramos diamantes. Para vocês verem. Para vocês verem, aí vai outro ensinamento, para vocês verem como esse é um negócio mais de feeling, mais de sentimento, do que de intelecto, de razão. Ao mostrar o plano, mostre com alegria, mostre com orgulho aquilo que você está fazendo. Você está oferecendo para outra pessoa algo espetacular, algo maravilhoso. Você que está aqui pela primeira vez, não tenham dúvida quanto ao seu upline, não tenha dúvida quanto ao que está sendo oferecido para você. É uma grande empresa, é um grande negócio, nos traz, além de dinheiro, muitas outras coisas que valem muito mais que dinheiro. Momentos como esses, amigos, viagens maravilhosas, inesquecíveis que nós jamais teríamos feito se não fosse através desse negócio. E aí, até então, eu não tinha sonhos. Eu não tinha sonhos claros. Eu até tinha, mas não estavam claros. E nós entramos no negócio e surgiu o Tim Foley na nossa vida. E o Tim começou a perguntar, Sheila, quais são os seus sonhos? Qual é o teu sonho? E eu comecei a me perguntar, será que eu tenho sonhos? Mais um ensinamento para vocês, meus amigos. Muitas vezes vocês vão mostrar o plano e as pessoas vão dizer, mas eu não tenho sonho, eu tenho uma vida relativamente boa. Tem sim. Vai da habilidade das pessoas trabalharem os sonhos das outras pessoas. E o teu plano tem como objetivo você trabalhar os sonhos das pessoas. Muitas vezes, quando você mostra o plano, a pessoa fica pensando lá, mas será que eu tenho sonhos? Tem sim. Todos nós temos sonhos. Só que alguns não têm os seus sonhos claros. E assim era o meu caso. E aí o Tim começou a trabalhar o meu sonho e ele disse assim, Sheila, se você não tivesse limite financeiro, qual é o carro que você gostaria de ter? E eu disse para ele, eu gostaria de ter um Mercedes conversível, porque era o carro que eu achava o mais bonito. E eu pensei assim, eu tenho uma casa boa, e na época nós já tínhamos um relativo sucesso, e eu tinha uma casa de 400 metros quadrados, uma casa relativamente boa para quem tem 3 pessoas, 4 pessoas na família. Mas e por que não uma casa melhor, uma casa mais bonita? E aí começou a descortinar os sonhos no meu cérebro. E eu diria para vocês, nós estamos longe de valorizar a nossa capacidade de criar na nossa mente para que as coisas venham a se concretizar.
E nesses eventos, nós trabalhamos muito isso. Amigos, não tenham dúvida. A neurolinguística nos ensina, não é a Sheila e nem o Fábio, e nem os seus líderes que estão dizendo, é ciência que diz. Tudo inicia no cérebro, para depois se concretizar. Seus sonhos são muito importantes. E saibam que nos interessam os seus sonhos. Saibam que por nós todos os sonhos seriam realizados. Saibam que interessa a Amway que os seus sonhos sejam realizados. Saibam que a Amway está aqui para ajudar as pessoas a se ajudarem. E é isso aí, meus amigos. Aí, nós começamos a fazer o negócio propriamente dito. E o Tim Foley começou a trabalhar conosco, começou a nos trazer confiança, começou a nos trazer alegria. E eu via aquele estrangeiro chegando na minha casa, e eu pensava, será que tudo isso é verdade? Será que um dia nós vamos conseguir chegar a diamante? E é por isso que eu falei ontem e mandei um abraço para todas as pessoas que estavam bem lá no cantinho. Porque na primeira convenção, nós fomos a Chicago, e nós ficamos lá no cantinho, e existiam milhares e milhares de pessoas, e eu adorei aquela convenção. Porque naquela época, eu imaginava que os americanos eram pessoas relativamente frias, distantes, preconceituosas, e não foi isso que nós encontramos lá. Nós encontramos pessoas carinhosas, pessoas alegres, pessoas encantadoras, e que mostravam que se importavam conosco. E aí vai mais um ensinamento, e esse é por tabela, o ensinamento do Tim Foley através da Sheila. Encante os teus downlines. Você está aqui para trabalhar para os teus downlines. Faça cada perna tua, escolha um downline e faça cada perna tua fazer 21%, chegar a DD. E quando você chegar a esmeralda, quando você chegar a diamante, você vai pegar o PIN e vai dizer, eu mereço este PIN. Eu trabalhei para chegar aqui. Eu segui todos os passos que seriam necessários para chegar aqui. E foi isso que aconteceu comigo e com o Fábio, com o Wilson e a Clélia, e com o Lobato e a Ana Júlia. É assim que se faz este negócio. É subindo todos os degrauzinhos. Eu diria para vocês, aí vai outro ensinamento. Aproveitem toda a sua história, todo o seu caminho. Não deixe chegar a diamante para se divertir. Não pense, quando eu chegar a diamante, eu vou me alegrar. Aí eu vou fazer as coisas. Durante o percurso, também dá para fazer esse negócio com alegria. E eu diria para você, mostre alegria para os outros, mostre simpatia. Eu diria para vocês, meus queridos amigos, em palavras bem populares, este é um negócio para gente simpática. Este é um negócio de gente alegre, de gente que espalha alegria e boas emoções. Assim você vai fazer o seu negócio. Assim as coisas serão mais leves e agradáveis. E aí nós fomos naquela primeira convenção. Foi uma beleza. As 6 pessoas que estavam conosco e que foram conosco naquela convenção, foram as 6 pernas que nos levaram a diamante. Para vocês verem a importância destes eventos. O teu negócio precisa destes eventos. Você precisa destes eventos. E aí nós começamos a desenvolver o nosso negócio. Voltamos para o Brasil. E eu diria para vocês, nós não tínhamos opens, nós não tínhamos seminário, nós não tínhamos convenções. Nós tivemos que montar tudo. Aí que está o ônus de quem começa. Muitas pessoas dizem, mas quando eles começaram era mais fácil. Eu diria para vocês, não sei se era mais fácil ou era mais difícil. Porém, o que eu sei é que valeu a pena. E se voltasse atrás, eu faria tudo de volta, tudo outra vez. Só que mais rápido e com mais alegria. E aí, nós começamos a fazer as reuniões em nossa casa.
E de repente nossa casa ficou pequena. E era uma casa grande. Tinha um salão de festas grande onde nós fazíamos as reuniões. E aí o Tim Foley falou, agora vocês vão fazer reuniões abertas, open meetings. E nós começamos uma vez por semana a fazer os open meetings. E mais tarde o Tim Foley chegou e disse, agora vocês vão fazer uma vez por mês um seminário. E nós começamos a fazer os seminários. Nessa época, já iniciou o seu processo de fitas no Brasil. E nós já tínhamos um grupo relativamente grande na nossa cidade. E o padre chegou e disse assim, nós precisamos de dinheiro para comprar a primeira leva de fitas para espalhar para o nosso grupo. Porém, nós não temos capital na mão. E nós temos que vender alguma coisa. E eu fiquei pensando, puxa vida, vender o quê? Ele disse, vamos vender o teu carro. E eu disse, o meu carro? Mas eu trabalho com o meu carro. Eu dou aula à noite, eu dou aula de dia. Eu preciso do meu carro para trabalhar. Na época, eu tinha uma Paraty. E era o carro que eu ia para a aula e que eu levava as minhas filhas nas aulas também. E o Fábio disse, mas nós precisamos do dinheiro. E isso é o que nós temos para vender assim mais rápido. Tínhamos algumas outras pequenas coisas, mas difíceis de vender. E eu disse, mas se tem certeza que só pode ser isso? Ele disse, a curto prazo, só o teu carro. E eu disse, então tá bom, vamos vender o carro. Amigos, naquela época, eu andei a pé, eu andei de ônibus, eu andei de táxi. Porém, valeu a pena, porque hoje eu ando de Mercedes. Valeu a pena. Isto não é válido para vocês. Hoje a estrutura está pronta. Os diamantes de vocês organizam toda essa estrutura para que vocês façam o negócio de vocês. Na época nós não tínhamos quem fizesse. Nós tínhamos que pagar os ônus de criar alguma coisa, de iniciar alguma coisa. E nós estávamos dispostos a fazer isso. E fizemos, e é por isso que agora nós estamos aqui em cima, passando essas informações para vocês. Porque nós vivemos todos os momentos, todos os passos, 3, 6, 9, 12, 15, nós trilhamos todos os passos que vocês estão trilhando, desde 0% até diamante executivo. Então hoje, nós podemos sentir o que cada um de vocês sentem. E aí é que eu digo para vocês, do meu carinho, da minha admiração e da sintonia que nós temos com as pessoas quando conversamos. Porque nós vivenciamos todos esses momentos do negócio. E aí é que eu digo, todos os momentos deste negócio têm o seu encanto, têm a sua alegria. E também tem momentos que têm decepções. Mas assim são as coisas. E nós vamos continuar trilhando, 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 até o dia em que nos sentirmos satisfeitos. Então, nós continuamos a fazer o negócio. Nessa época, eu tive que fazer pequenos sacrifícios. Trabalhei bastante. O Fábio trabalhou bastante. Nós trabalhamos para valer. Foi trabalho forte, trabalho duro. Mas hoje, o que nós ganhamos durante esses últimos 5 anos, nós não ganharíamos quase durante a nossa vida inteira se tivéssemos trabalhado no nosso negócio, no nosso emprego convencional. Então eu diria para vocês, vale a pena. Sigam em frente. Nunca, nunca, nunca desistam. Tem 2 classes de pessoas, as que desistem e as que chegam a diamante. Porque as oportunidades, a consequência vai ser chegar a diamante. 6 pessoas que façam distribuição direta. 6 pernas com 21%. São 6. Desses 6 é que virão milhares. As possibilidades de cada um de vocês chegar a diamante
são de 100%. E eu diria para vocês, quando vocês nos veem aqui em cima, quando vocês, mulheres, me veem com um vestido de brilho, uma diamante pronta, vocês não podem imaginar que houve muita lapidação durante esse tempo. Deixe-se lapidar. Os eventos são para isso. Vocês vão aprender muito. Abram os seus corações para aprender. Deixem que as informações entrem no cérebro de vocês. Porque são informações espetaculares e fazem de nós seres humanos melhores. Isso, queridos, não tem preço. Vale muito mais que dinheiro. E durante esses 5 anos, nós fomos lapidados. Nós fomos trabalhados. Nós fomos encantados pelo Tim e a Connie Foley, que são realmente pessoas espetaculares. O Tim Foley é tudo aquilo que vocês viram ontem. Ele é um homem bonito, sério, forte, rico, inteligente, competente. Mas na convivência, ele é um homem extremamente bom, agradável e é uma pessoa sábia na comunicação. Eu diria para vocês que se vocês gostam do Tim Foley, vocês têm toda a razão em gostar. Ele é um homem espetacular. E a Connie é uma mulher linda, uma mulher suave, uma mulher inteligente, uma mulher que tem se dedicado nos últimos 15 anos para esse negócio. E quando sobe num palco, sabe do que fala e sabe o que diz. E é uma mulher doce, maravilhosa, é uma grande amiga. E nós desenvolvemos um relacionamento de muita amizade, de muito respeito, de muito amor e muito ensinamento. E eu diria mais um ensinamento para vocês através da nossa experiência. Ele é uma das pessoas que mais sabe sobre network marketing do mundo hoje. Eu diria para vocês, aprendam com ele as coisas boas que ele tem passado. E principalmente eu e o Fábio aprendemos com ele a hombridade, a seriedade, a honestidade e o relacionamento cândido e o relacionamento alegre. E é isso que eu diria para vocês. Passem a mesma coisa para os seus downlines. Procurem respeitá-los. Procurem edificá-los. Esse, meus amigos, é um negócio baseado em edificação. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. A capacidade de sonhar. Início do lado B. Todas as vezes que você edifica o seu upline, você está fazendo a teia do teu negócio invisível. E você está levando ao teu downline um reconhecimento do teu upline. E o dia que você precisar, ele vai te ajudar. Coisas que você disser para o teu downline e ele não escutar, talvez ele escute se vier da boca do teu upline. Esse é um negócio de time, meus queridos. Vamos juntos fazer desse mundo um mundo melhor. Eu queria saber quem é daqui que escutou aquela fita, O Espírito dos Pioneiros. Muito bem. Nessa fita, era bem no comecinho do negócio, foi a primeira convenção. E nessa fita eu estava com meu coração cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de esperanças. E eu digo claramente, no finalzinho da fita, eu digo assim: amigos, nós somos milhares. Amigos, nós podemos mudar o Brasil. E eu digo mais: amigos, nós podemos mudar o mundo. E hoje, e naquela época nós éramos esmeraldas. E eu imaginava isto, milhares de pessoas. Amigos, hoje nós temos negócios no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países da América do Sul, no Brasil todo.
e na Argentina, Chile, Uruguai, e eu digo para vocês, aquilo que eu via antes era maravilhoso, mas o que eu vejo hoje é muito mais, é espetacular. Quanto mais eu convivo com as pessoas do negócio, quanto mais eu convivo com a Amway, quanto mais eu convivo com essa estrutura, mais eu me encanto e mais confiança eu tenho tido nesse negócio. Eu gostaria de terminar essa minha parte dizendo para vocês e deixando essa mensagem. Queridos, este é um negócio de time, este é um negócio de edificação, este é um negócio de aprender, crescer e mudar. Este é um negócio da busca da excelência, mas não a excelência dos outros, a nossa excelência. Este é um negócio de perguntar-se, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso crescer? E cada dia ser um ser humano melhor. Esse é o teu negócio. E para terminar, eu deixo com vocês essa frase. Amigos, nós somos milhares. Amigos, nós podemos mudar o Brasil. Amigos, nós podemos mudar o mundo. Sejamos unidos, sejamos honestos, sejamos fiéis uns para os outros e com absoluta certeza, todos nós sairemos ganhando. Muito obrigada, o meu amor e o meu carinho a todos vocês. Boa tarde. Eu lembro de uma convenção que nós tivemos em Buenos Aires, e depois que a convenção terminou, houve um painel de debate, e ali se encontravam vários diamantes, dentre eles uma pessoa que infelizmente já não está mais aqui junto com a gente, o Ivan Morales. E então houve uma reunião com os diretos, silvers e acima, e eles faziam perguntas e dirigiam essas perguntas para os diamantes. E eu lembro de uma coisa assim que me impressionou muito. O Ivan Morales, na medida que haviam as perguntas, ele ficava tomando nota das respostas que os diamantes davam. E isso para mim sempre foi um exemplo da importância da gente ter a disposição de estar constantemente aprendendo aqui nesse negócio. Em algum momento vocês vão estar aqui no palco como nós estamos nessa noite. Em algum momento vocês vão estar falando num seminário, né, como tantos outros já o fazem hoje. Em algum momento a experiência daqui de Manaus, de Amazonas, vai estar sendo passada para o sul, para São Paulo, para Curitiba, para Porto Alegre, como já acontece hoje. Então todo esse aprendizado e esse ensinamento que vocês recebem, que nós todos recebemos, quando nós anotamos, isso vai servir de base para que a gente possa exercer esse processo da duplicação, que é uma das coisas mais importantes que acontece aqui. Aliás, esse é um negócio de duplicação. Para dizer bem a verdade para vocês, eu tenho em minha casa anotado, desde a minha primeira conversa com o Tim Foley, que foi no dia 13 de janeiro de 92, eu tenho lá um caderno com todas as observações que ele fez naquele momento. E hoje é tão simples para a gente exercer esse processo de duplicação. Porque esse é um negócio que, durante o tempo, os princípios básicos do negócio, eles vão sendo mantidos no tempo, eles não mudam. Outro dia, por exemplo, eu lia um livro e lá eu vi que havia escrito que a palavra mediocridade, ela se encontra no meio de 4 outras palavras. Ao norte, nós encontramos a falta de compromisso. Ao sul, a falta de decisão. Ao oeste, a preocupação excessiva com o passado. E a leste, com a falta de visão. Então, se, para que nós não tenhamos sucesso,
nós não vamos ter compromisso, não vamos ter decisão, nós vamos nos preocupar muito com o passado e ter pouca visão de futuro? O contrário é verdade quando a gente fala do sucesso. Então, se nós falarmos a respeito de sucesso, a primeira coisa que nós vamos estabelecer é a questão do compromisso. Eu sei que quase todos nós, em algum momento, já fizemos aquelas promessas de final de ano, onde a gente diz assim: olha, a partir de janeiro eu vou começar a estudar inglês. A partir de janeiro, realmente, eu vou começar a dedicar mais tempo para fazer ginástica, para cuidar mais da minha forma física. A partir de janeiro, eu vou começar a parar de fumar. Eu vou parar de fumar a partir de janeiro. O problema é que com estas decisões que nós tomamos a partir de janeiro, o problema de realmente segui-las é que depois de janeiro vem fevereiro, depois de fevereiro vem março, depois de março vem abril, e mais ou menos no início de abril, a gente já começa a dizer para a gente mesmo: olha, sabe de uma coisa? A partir de janeiro do ano que vem, eu vou parar de fumar. A partir de janeiro do ano que vem, e assim nós vamos postergando o nosso compromisso e as nossas decisões. Então, o que é esse negócio? Esse é um negócio que precisa ser desenvolvido todos os dias, como se fosse o mês de janeiro. Em fevereiro é janeiro, em março é janeiro, em abril é janeiro, em maio é janeiro, porque nós teremos sempre e a cada mês os compromissos que a gente adotou de fazer aquilo que seria necessário para atingir os nossos sonhos e para atingir os nossos ideais. Nós precisamos entender que cada dia é um novo dia. Nós precisamos deixar de nos preocupar com aquilo que aconteceu no passado. Eu sei que muitos de nós, eventualmente, tivemos mais gente no seminário do que temos hoje. Isso não é verdade para todos os grupos, mas isso aconteceu em alguns dos grupos. E, às vezes, nós nos preocupamos excessivamente com isso. Nós temos que entender o seguinte: nós não vamos mudar o que passou. Nós só vamos conseguir mudar e influenciar o futuro, não o passado. Muitas vezes nós nos surpreendemos porque que tantas pessoas desistem de participar desse negócio. E se nós fizermos uma análise, a gente vai ver que não deveria haver muita razão para que a gente ficasse surpreso. Por quê? Primeiro, uma das razões pelas quais as pessoas desistem: custa muito pouco para entrar. Eu tenho a impressão que se cada uma das pessoas que entrasse no negócio pagasse 5 ou 10 mil dólares para entrar, provavelmente elas não desistiriam, porque elas iriam pensar 10 vezes antes de deixar de lado aquele dinheiro que elas teriam investido. Mas é muito barato para participar. A política desse negócio, a estratégia e a definição dos donos, dos maiores responsáveis por essa organização Amway no mundo, é de dar a oportunidade para todas as pessoas. Mas as pessoas não desistem só nesse negócio. Muitos de nós somos associados a determinados clubes de lazer. E nós vamos ver que num clube são centenas, às vezes milhares de associados, e algumas poucas pessoas é que frequentam. Às vezes nós fazemos parte de uma associação qualquer de classe, são tantos os associados, mas são muito poucos aqueles que realmente participam. Então entendam o seguinte: o nosso negócio é um negócio como outro qualquer. Muitas pessoas eventualmente se interessam, se tornam curiosas em relação àquilo que vai ser desenvolvido, mas nem todos levam o negócio adiante, porque isto é normal em qualquer outro campo da atividade humana, não exclusivamente nesse negócio. Mas se nós tomarmos a decisão de olhar para a frente, de não se preocupar com o que passou, de dar ênfase ao futuro, eu creio que é a melhor política que a gente pode adotar. Nós precisamos assumir o compromisso de tratar todos os dias como se fosse um novo dia, fazendo as poucas coisas, porque esse é um negócio construído no varejo, não é um negócio construído no atacado. Cada dia a gente faz um pouquinho, e cada dia um pouquinho mais. Na realidade, não é um negócio de num dia eu escutar 50 fitas. É um negócio de em cada dia eu escutar um pouquinho, escutar uma fita, um dia, outro dia escutar a outra fita, agregar conhecimento àquilo que a gente está querendo desenvolver. Então, o negócio está muito mais voltado para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros. Às vezes as pessoas começam de uma forma tão rápida e tão entusiasmada que a gente mesmo se pergunta quanto tempo elas vão continuar naquele ritmo.
E como já foi falado aqui, às vezes quanto mais a pessoa fala e fala e fala, menor é a probabilidade de que ela demande, que ela se prolongue no negócio e que mantenha um ritmo, que mantenha uma consistência do negócio no tempo. Então, sucesso está muito ligado a compromisso. Sucesso está muito ligado à perseverança. Se nós olharmos as histórias das pessoas que fizeram maior sucesso no mundo todo, todas elas estão ligadas a histórias de pessoas que dedicaram muito tempo para conseguir aquelas coisas que eles gostariam de acontecer. Todas fracassaram, todas tiveram um sonho grande, todas procuraram se especializar naquilo que elas estavam fazendo e mantiveram um ritmo. E além do que, elas tiveram algumas condições muito próprias das pessoas que fazem sucesso. Hoje, numa reunião muito bacana que nós tivemos pela manhã, com os quicksilvers e as fitas azuis, e prata, e ouro, gold, nós falávamos, né, qual seria o perfil da pessoa que vai fazer esse negócio. Eu tenho a impressão que algumas coisas que marcam na característica da pessoa que vai fazer esse negócio, essas características não estão relacionadas com a formação, com o grau de instrução, com a idade da pessoa. Nós temos histórias no nosso grupo de pessoas das mais diferentes formações, pessoas que não tinham absolutamente nada quando entraram nesse negócio, não tinham de dormir, não tinham casa, não tinham carro, não tinham mobília, não tinham emprego, e hoje são esmeraldas dentro da organização. Nós temos histórias de pessoas que começaram com 60 anos de idade, e em 2 anos chegaram à esmeralda. Nós temos histórias de pessoas que tinham dinheiro e que atingiram. Então não é isso que vai determinar quem vai fazer o negócio. Mas eu tenho a impressão que uma das coisas básicas e fundamentais é a vontade de aprender e a abertura para uma mudança. A fome de uma mudança. Fome não no sentido do alimento, comida em si, mas a vontade de mudar, a vontade de crescer e a disposição de abrir o seu coração para aprender. Porque esse é um negócio de mudança. Esse é um negócio de mudança de hábitos. Esse é um negócio de mudança de atitudes, de a gente parar de se preocupar com as coisas negativas e começar a enfocar os aspectos positivos das pessoas. Esse é o negócio da gente não se preocupar com detalhes e se preocupar muito mais com o resultado final, ou onde a gente quer chegar. Esse é o negócio onde existem 2 regras. A primeira regra é: não se preocupe com detalhes. E a segunda regra é: tudo são detalhes. Portanto, não se preocupe. É um negócio para que você leve com alegria, leve com entusiasmo, porque depressão e do dia a dia duro e com dificuldades de todos os tipos, nós já os temos naquilo que a gente faz no dia a dia de um negócio convencional. Ter compromisso significa também a gente ter flexibilidade. Flexibilidade para reagir às situações. Eu lembro de um seminário que nós íamos fazer em Curitiba, um dos primeiros, e um médico que vinha dos Estados Unidos ia falar nesse seminário. Nós fizemos uma promoção enorme, e tínhamos lá naquela época 600 pessoas no seminário, e no dia em que ele iria falar, ele simplesmente ligou dos Estados Unidos dizendo que não poderia estar em Curitiba. Então nós ficamos tremendamente preocupados com isso, ligamos para os Estados Unidos. O Tim Ford estava esquiando no Colorado, falei com ele e ele ria muito. E eu disse: puxa, mas que negócio é esse? Não há seriedade nisso? Por que ele ri tanto? Porque a pessoa não vai dar aqui o seminário. E ele disse assim: olha, vocês vão aproveitar essa oportunidade para ter o primeiro seminário aí em Curitiba dado por um brasileiro. Na época foi um diamante, na época era um direto chamado Henrique Almeida, que hoje é diamante, foi a Curitiba, deu o seminário, e ninguém notou a ausência do médico que nós tanto tínhamos promovido, porque o seminário foi da melhor qualidade possível. Mas compromisso significa também a gente ter a capacidade de reagir positivamente às situações. As situações vão acontecer, vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Mas não importa muito o que acontece, importa como é que a gente reage àquilo que acontece. Importa que a gente se fixe em onde a gente quer chegar. É importante que a gente se concentre no resultado final que a gente quer atingir. Então, muitos de nós, quando somos perguntados quantos pontos são necessários para chegar a 15%, a primeira resposta que vem à nossa boca é 4.000 pontos. Mas na realidade, 6.500 pontos também permite que você chegue a 15%. Então o que eu quero dizer com isso?
Esse é um negócio para quem quer fazer sucesso, não de trabalhar pelo mínimo, mas de fazer sempre um pouco mais. Nós dizemos assim, escute uma fita por dia, mas você pode escutar mais de uma fita por dia. Leia 10, 15 páginas todos os dias, mas você pode ler um pouco mais do que 10, 15 páginas. É fazer um pouquinho mais. Eu lembro quando eu fiz vestibular e falei com um professor a quem eu considerava muito, ele disse assim, olha, estude um pouco mais do que os outros estão estudando. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, se você der um passo a mais, um plano a mais, um algo a mais que você faça, um convite a mais, um sorriso a mais, um abraço a mais, isso no todo, no tempo, acaba fazendo uma diferença muito significativa. Então, sucesso é compromisso. Sucesso é decisão. Cada um de vocês que está aqui hoje, não importa o tempo que esteja no negócio, cada um de vocês que está aqui, está na posição que está, como fruto das decisões que tomou no passado. Essa que é a realidade. Nós podemos aqui discutir várias teorias a respeito do estágio do negócio, do porquê que meu grupo está dessa situação ou não está, mas na realidade, as decisões impactaram o negócio para que ele esteja na posição que ele está hoje. Eu lembro, por exemplo, das noites de muito frio, Curitiba faz muito frio, em que eu saía de casa com 0 graus, ou 5 graus abaixo de zero, vocês nem imaginam que seja isso, né? E saía lá para estar na casa de um downline que estava tendo naquela noite a apresentação de um plano. Mas era uma decisão que eu tinha tomado. Então cada um de vocês que está aí, uma noite que você decidiu ficar em casa e não ir mostrar o plano, ou uma noite que você decidiu ir mostrar o plano, ao invés de ficar em casa, isso vai fazer diferença um pouco mais adiante. Aquele dia que você tomou a decisão de escutar a fita, de ter acesso à informação, isso vai fazer diferença um pouco mais adiante. Aquele dia que você, com todas as dificuldades que você está enfrentando, você saiu para mostrar o plano, isso vai fazer uma diferença mais adiante. Qualquer coisa que a gente faça num ou no outro sentido, ele vai impactar mais adiante, de uma forma positiva ou negativa. E talvez muitos ainda não tenham entendido que o nosso negócio é diferente dos outros. Esse não é um negócio de eu trabalho hoje e tenho o resultado amanhã. Eu e a Sheila estamos tendo hoje, nesse dia de hoje, o resultado que nós fizemos, de trabalho que nós fizemos há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Por maior que seja o teu esforço hoje, o resultado do esforço que você está fazendo hoje, vai aparecer daqui uns 5, 6 meses. É dessa forma que o negócio funciona. Então, às vezes, você faz um esforço muito grande nesse mês, e no mês seguinte o resultado não aparece. E eventualmente você se frustra. E você reduz o teu esforço. E eventualmente, com a redução do esforço, o resultado melhora. Porque o resultado que está aparecendo é fruto de alguns meses atrás. Do esforço que foi feito alguns meses atrás. Então, decisão. Todos nós somos humanos. Um dia nós temos altos e baixos. Nós eventualmente participamos de uma convenção. Saímos entusiasmados de uma convenção. Eu vou ficar rico. Esse negócio vai ser maravilhoso para mim. Escuto meia dúzia de nãos, principalmente de parentes, de amigos mais chegados. E penso assim, esse negócio não funciona. Aí eu escuto uma fita, leio um bom livro, estou super animado novamente. Mas eventualmente encontro uma dificuldade, vou mostrar um plano, as pessoas não vão, eu desanimo novamente. Aí vem a importância, novamente, do compromisso. Um dos pontos mais importantes no compromisso é o conhecimento. E o conhecimento vai vir através do sistema. Se vocês olharem hoje, por exemplo, uma empresa chamada Microsoft, e analisarem o maior patrimônio dessa empresa chamada Microsoft, o maior patrimônio dela não é computadores, não são os computadores, não são os prédios, não são as instalações, não são mesmo os programas, o software, porque pode ser desenvolvidos outros. O maior patrimônio dessa empresa é o conhecimento. Com o conhecimento que as pessoas têm lá, vocês sabem que o dono dessa empresa chama-se Bill Gates e tem a maior fortuna do mundo hoje. Ele ganha por dia em torno de 30 milhões de dólares por dia. Esse é o ganho dele, anual. Uma pessoa muito rica.
O maior patrimônio lá é o conhecimento. E um dos maiores patrimônios de todos nós nesse negócio é o conhecimento. O saber como é que nós podemos influenciar as outras pessoas, como é que a gente pode ajudar melhor as outras pessoas, como é que a gente pode despertar o potencial das outras pessoas, como é que nós podemos fazer com que as pessoas lutem pelos seus objetivos. Tudo isso está dentro do campo do conhecimento. Então, quando nós tomamos uma decisão, uma das decisões mais importantes é que a gente venha realmente a se tornar um profissional para valer no negócio, profissional com letras maiúsculas, aquela pessoa que se torna um doutor no padrão de 8 passos, aquela pessoa que sabe exatamente o que é necessário que venha a ser feito, aquela pessoa que está sempre disposta a aprender e aplicar o seu conhecimento. Então, o outro item no sucesso é a visão. E eu queria dizer para vocês que eu nunca estive tão entusiasmado quanto eu estou agora com relação ao negócio. Nós vamos passar uma fase cada vez mais interessante. As tendências mundiais nas grandes corporações são de que as grandes corporações e as grandes empresas, o futuro das empresas está muito relacionado com conhecimento, com virtualização, empresas virtuais, com a desintermediação. Outro dia uma pessoa nos perguntava em São Paulo, o que se faz? Eu disse, eu trabalho com desintermediação. O que é desintermediação? É a redução dos intermediários. Esse é o nosso negócio. Cada vez menos intermediários. E esse é um negócio também onde a globalização se mostra cada vez mais presente. Então, se a maioria das grandes empresas caminha para negócios virtuais, compras virtuais, escritórios virtuais, isso é, onde você não tem mais aquela instalação física, o computador, mas, por exemplo, cada um de vocês, cada um de nós anda com a sua própria empresa no bolso hoje. A sua empresa, na realidade, são os seus nomes. A sua empresa é a sua organização que não está fisicamente presente em um determinado local, ela está espalhada, faz parte de uma aldeia virtual. Então, essa é uma tendência muito forte, que nos coloca agora num outro patamar de negócio. Nós precisamos começar a enxergar um novo momento que o negócio oferece. Outro dia, nós patrocinamos uma pessoa em Curitiba de uma forma completamente diferente que nós já tínhamos feito até agora nesses 5 anos. Existe um serviço, chama-se Central de Pedidos Bradesco Emoi. Vocês já conhecem, já ouviram falar dele, já receberam informação a respeito dele. Você diz com o número e através desse número atende o computador do Banco Bradesco. Ele pergunta teu número, você dá o teu número de distribuidor, tudo por computador. Ele pergunta o teu NIP, você digita o teu NIP. Aí ele pergunta o que você quer comprar. E eu fiz isso com uma pessoa nova, com um prospecto, sentaram na frente da mesa onde eu estava trabalhando. Eu disse a quantidade, o produto que eu queria e usando um viva voz. Então a pessoa do outro lado escutava a forma que eu estava fazendo a compra. Aí o computador diz assim, muito bem, o total da tua compra é tanto, se confirma ou não confirma? Eu disse, eu confirmo, digitando uma outra tecla. E o computador diz assim, você vai receber o pedido na sua casa e o débito vai ser feito na sua conta corrente. Imagine isso há 5 anos atrás. Nós não tínhamos produtos, nós tínhamos aquela fila enorme, né, para poder fazer o pagamento no banco. E hoje nós compramos através de um computador 24 horas por dia, a qualquer momento, e mostramos isso como uma ferramenta importante para a pessoa que vai ser patrocinada. Foi uma forma mais rápida e mais simples de explicar para ela como é que a gente tem acesso ao produto e ao serviço. Ao invés de explicar para ela sobre o atacadista, sobre o varejista e sobre a redução das intermediações. Nós teríamos muito para falar para vocês, mas nós não temos tempo. Nós ficamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite. Nós esperamos tão breve quanto possível estar novamente com vocês. E só para concluir, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Todos vocês já ouviram que há possibilidades financeiras muito grandes aqui para serem atingidas. Mas recentemente nós fizemos uma coisa que talvez nos gratifique muito mais do que todo o dinheiro que a gente tenha ganho no negócio e que a gente tenha a perspectiva de ganhar. A minha mãe já tem uma certa idade, nós viemos de uma família simples. Eu falei para ela assim que, perguntei o que ela mais gostaria, ela disse que gostaria de mudar. Eu disse que tipo de lugar ela gostaria de mudar, ela disse. Nós compramos uma casa nova para ela. E nessa casa nova, os móveis são novos, os tapetes são novos, a cozinha é nova, as cortinas são novas, toalhas,
tudo novo. E eu disse para ela, bom, a senhora vai para outra casa, mas não precisa levar nada daquilo que a senhora tem aqui. Ela disse, mas nem aquela televisão? Eu disse, não, televisão também nem, vai ser um televisor novo. Então, o mais difícil foi fazer ela sair da casa velha e ir para a nova, né, sem levar todas as coisas que ela gostaria de ter levado. Você sabe que a gente vai acumulando coisas no decorrer da vida. E hoje ela está lá. Está feliz? Porque ela está onde ela gostaria de estar. Se sente bem com a família, com as pessoas que vão visitá-la. Então, eventualmente não é o dinheiro o mais importante, mas o que você pode fazer com o dinheiro. Eu sei que tantas e tantas pessoas, dentre elas pessoas que estão aqui nessa noite, elas têm como objetivo